Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, conhecido como SECA, que fica localizado no bairro Infraero 1, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. É com muita satisfação que hoje a gente está aqui para tratar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da parentela corporal e parentela espiritual. O que é isso? Os meus parentes consanguíneos e os parentes espirituais. Pois bem, não é a relação consanguínea que diz e que regula o parentesco espiritual. O que vem a ser o parentesco consanguíneo? Bom, o parentesco consanguíneo é aquela família que se perpetuou na Terra e que tem as características físicas iguais, o DNA com o mesmo código genético. A família corporal é aquela formada pelo sangue, é aquela formada pai, mãe, biológicos, né? Essa família corporal, ela pode ter se iniciado na espiritualidade? Pode, mas a família espiritual é aquela que ela tem as mesmas características em termos de afinidade, de grau de evolução maior, afinidade dos mesmos gostos, dos mesmos pensamentos e inclusive nas mesmas atitudes. Essa família espiritual, ela se formou nas colônias espirituais e elas vêm se perpetuando conforme as suas reencarnações. Mas nós também podemos ter na família corporal seres que são estranhos uns aos outros, espiritualmente falando. E geralmente isso acontece com fins de resgate, com fins de convivência necessária para começar a desenvolver o sentimento afetivo, familiar, né? Mas o que define a família espiritual, a verdadeira família, não é o sangue, né? Não é o sangue. O que define a verdadeira família é a afinidade de pensamentos, é a afinidade de postura ética, de postura moral. O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim para a gente que há, pois, duas espécies de famílias. Há as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações. Migrações da alma. Já a segunda, que são os laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolve moralmente desde a vida atual. Pode acontecer, né? É o que explica aqueles desentendimentos onde pai e filho, mãe e filho, irmãos, às vezes a gente encontra famílias consanguíneas separadas e distantes umas das outras. Tem pai e filho que não sabe onde está filho, não sabe onde está pai. Essas são as famílias corporais que o Evangelho vem nos mostrar, não é? Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Ah, geralmente, geralmente a gente encontra na nossa família consanguínea pessoas que pensam completamente diferente a gente. Mas também encontramos pessoas que têm a mesma ideia, que têm a mesma postura, têm o mesmo entendimento. E aí, apesar de ser uma família consanguínea corporal, algumas vezes a gente pode sentir e perceber que também faz parte da família espiritual. Sempre tem, assim, na família, e eles costumam identificar assim, aquela é a ovelha negra da família. Mano, aquela família é ótima. Só tem um que não, parece que não anda no mesmo ritmo. E aí a gente percebe essa diferença, ainda que esteja na família corporal, na família consanguínea, as atitudes, as posturas são completamente diferentes dos outros membros da família. Daí a gente se pergunta, como é que pode, né? Nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, teve a mesma formação, mas tem um pensamento tão diferente, né? É porque as famílias, o espírito, né, se formam no mundo espiritual. Já reencarna com uma carga de conhecimento, com uma carga de postura diferente. Ele vem para esse planeta para aprender. E geralmente esses irmãos maravilhosos, e chamo eles de maravilhosos, que alguns são identificados como ovelhas negras, na verdade eles são os instrumentos que Deus coloca na nossa família para que a gente possa trabalhar, né? A paciência, a tolerância, o perdão. E essa maravilha, né? Eu acho muito interessante que os irmãos evangélicos, eles chamam assim de bênção. E eles têm razão. Olha só, que é uma bênção. Todo instrumento de Deus é passado para nós, nos melhorarmos, para nós evoluirmos, é uma bênção. Não é? Então essas ovelhas negras, e aí permitam-me os irmãos evangélicos utilizar esta mesma nomenclatura, essas bênçãos que vêm para a nossa família, com comportamento, com entendimento, com sentimentos antagônicos ao contexto familiar que está vivendo naquele momento, eles são bênçãos e vêm para que possa aprender com os demais, através do exemplo, como ele deve se portar diante dos acontecimentos da vida. Não é? Eu lembro que eu atendi um irmão no atendimento fraterno da Casa de Amor, e ele dizia que tinha um irmão que, meu Deus do céu, esse irmão dava problema em casa, ele se tornou dependente químico, ele roubava as coisas em casa e batia em todo mundo. Era aquele contexto familiar difícil. Pois bem, aquele irmão, ele veio para aquele contexto familiar para um resgate, não é? Certamente, para um resgate, para um aprendizado. E o contexto familiar aonde ele foi inserido é muito interessante. Eles não viam ele como uma ovelha negra. Lembro bem que este senhor disse assim, o nosso irmão, ele se perdeu. Enquanto nós estávamos trabalhando, estava todo mundo estudando, esse irmão se perdeu na droga e a gente não pôde resgatá-lo. E hoje a gente tem muito problema com isso, mas nós entendemos que nós precisamos ajudar ele de alguma forma, porque sozinho ele não vai conseguir. Eu achei aquilo lindo e falei, nossa, que compreensão, não é? Daquele ser, que compreensão daquele contexto familiar, que viu que ele era um enfermo. Porque na maioria das vezes o familiar do dependente químico vê ele como malandro, pilantra, não quer nada, não quer nada com nada, só quer beber, só quer usar droga.
não tem aquela visão assim amorosa, indulgente, né? Compreensiva, de que é um irmão que precisa de acolhimento e de assistência. Não, muito raro isso acontecer. E aí eu percebi ali um contexto familiar onde o resgate necessário para aquela bênção que estava ali em aprendizado estava sendo visto pelo contexto familiar com fraternidade, com indulgência, com compreensão, com caridade, conforme a orientação de Jesus. E aquilo foi muito bonito. E a gente vê esse contexto familiar conflitante em muitas famílias, não é? Em muitas famílias. O contexto familiar reencarnatório, ele traz o maior aprendizado que o espírito pode ter. Porque lá no contexto familiar é a primeira escola de fraternidade que o espírito tem. É a primeira escola. Ele aprende a perdoar, ele aprende a entender, ele aprende a dividir, né? A solidariedade. Bem, aprende assim, veja bem. Se o contexto familiar onde ele foi inserido dá a ele essa possibilidade. Porque a gente sabe que tem contexto familiar que, ao invés de melhorar aquelas bênçãos, piora, né? Mas o que é importante a gente entender com a mensagem de Jesus? Que quem é os nossos irmãos, quem é a nossa parentela espiritual, é aquela que pensa igual a gente. Por isso que o Mestre Jesus colocou a parentela, a verdadeira parentela que Jesus falava, era a parentela espiritual e não a parentela corporal. Por que a espiritual? Porque eram aqueles seguidores que seguiam Jesus, que faziam a vontade de Deus, que seguiam as orientações do Mestre. Para Jesus, essa era a verdadeira família, não é? E se a gente for observar, meus irmãos, nós somos uma família universal. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos do nosso Mestre Jesus. Ou seja, nós não somos da mesma família, da família espiritual, mas não, né? A gente não. Essa visão, de uma certa forma, para a gente, ela não alcança, assim, diariamente o nosso contexto. Porque às vezes a gente está diante de uma situação que eu tenho um problema com o irmão, mas eu não vejo ele como irmão. Eu vejo ele como uma bênção, mas uma bênção, às vezes, só na postura viciosa da fala. Mas no fundo do coração eu estou chamando ele de bênção por não chamar ele de capeta, né? E aí é que está o nosso erro. Aí é que está o nosso erro. Porque todos nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Maria, mãe da humanidade, Deus, nosso Pai, o Criador de todo esse planeta, de todo esse universo maravilhoso. Então nós somos irmãos, mas o cotidiano nem sempre faz a gente lembrar disso, né? E às vezes a gente está assim com aquela visão limitada assim de família consanguínea, né? Ali tão enraigado. Em primeiro lugar, minha família. E aí você fica, de que família ele está falando? A espiritual ou a corporal? De que família ele está falando? Não, em primeiro lugar, minha obrigação com a minha família. Mas a gente veio dentro de uma organização social onde se evidenciou a família corporal. Lógico, nós estamos no mundo material. E para que, dentro desse contexto de mundo material, espíritos reencarnados, a família corporal, ela é a mais evidenciada, né? Nós temos os direitos de sucessão, onde fala da herança,
do exame de paternidade para comprovar a paternidade biológica, que é a vista por lei. Nós temos a paternidade afetiva, mas isso é um outro processo. Mas, desde que o mundo é mundo, nós temos a parentela corporal como a mais importante. Para a gente ter uma ideia, olha, na época da monarquia, o fulano só poderia ser rei se fosse filho de um rei. Se não fosse, não tinha jeito. E naquela época não tinha exame de DNA, né? Mas o nosso planeta foi evoluindo, graças a Deus. E nós também, nesse contexto histórico da humanidade, esse sistema de governo, monarquia, existe ainda poucos no mundo, acho não, na Inglaterra e em outros lugares, mas é muito pequeno. E passou-se a observar também a parentela afetiva, não é? Que, ao meu ver, é o contexto mais próximo da parentela espiritual, da pátria espiritual. É como se fosse um treinamento aqui no mundo material dessa família. Mas, na verdade, a família espiritual, ela se reúne no mundo espiritual, né, e comemora, planeja e se ajudam mutuamente, sabendo a necessidade que cada um tem de evolução. Né? Cada um tem de evolução. Então é necessário a gente tomar por base a família espiritual que a gente tem, por onde? Pela afinidade. Olha, vejam vocês, nós todos trabalhadores do SECA, Centro Espírita Casa de Amor, nós somos uma família. Família corporal? Não, nós somos uma família espiritual. E certamente nos planejamos lá nas colônias espirituais para que a gente se reunisse na Casa de Amor e fizéssemos alguns trabalhos. Trabalho no bem, por exemplo. Não, gente, vamos reunir, vamos lá, vamos, né, para esse centro espírita, a gente vai se melhorar. Mas nós somos todos de uma parentela espiritual. Por quê? Porque as nossas ideias em relação ao espiritismo, em auxiliar o próximo, elas são afins. Elas são afins. Nós temos essa afinidade. Então eu posso considerar todos os meus irmãos da Casa de Amor como os meus parentes espirituais. Olha que maravilha, não é? Olha que maravilha. E é isso que Jesus vem nos dizer, é essa mensagem de Jesus. Todo aquele, como ele coloca aqui no Evangelho, vamos ler de novo. Olha só que maravilha. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então, do ponto de vista espiritual, eles eram os verdadeiros irmãos de Jesus. Por quê? Porque estavam ali os acompanhando, né, no aprendizado deste Evangelho, na prática dos ditos milagres da época. Essa era a verdadeira família de Jesus. É a verdadeira família espiritual, a verdadeira família de afinidade. Então eu posso usar o SECA como uma família espiritual, isso é maravilhoso, não é? E também a gente também tem que prestar atenção em algumas coisas aqui. Eu vou ler um trechinho bem bacana aqui que diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo.
Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Porém, todavia, pode ocorrer também que esses espíritos estejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir. Como se vê, todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nós temos duas espécies de família, que é o que o Evangelho vem nos falar hoje. Meus irmãos, a família espiritual, essa família que a gente encontra às vezes num amigo, num vizinho, num companheiro de expressões dogmáticas, é a verdadeira família segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Os Espíritos vêm nos ensinar que a verdadeira família não é a consanguínea, não é a de sangue. Não que a gente não deva dar atenção para os irmãos de sangue, não é isso. Eles só vêm nos ensinar que a verdadeira família é aquela onde você tem as afinidades comuns. E essas afinidades comuns, elas se atraem. Não é? Elas se atraem. Geralmente, as pessoas que pensam de forma parecida, elas estão junto, numa associação, num grupo político, num centro espírita, que seria um segmento dogmático, na profissão. Sempre vai existir aqueles grupinhos, às vezes num sindicato, por exemplo. Mas o que é isso? As afinidades, são os pensamentos positivos, são os pensamentos negativos, são as características de cada um. Eu gosto dessa área, eu vou me reunir com quem geralmente gosta dessa área e junto a gente vai trabalhando. Não, mas eu prefiro a cor verde, eu vou me reunir com as pessoas que gostam da cor verde. Enfim, é o gosto, os pensamentos iguais, as ideias similares. Essas pessoas, elas realmente são as pessoas consideradas as famílias espirituais pelas suas afinidades. A Casa de Amor tem uma família espiritual lindíssima, né? Todos os irmãos empenhados em trabalhar no bem, em vivenciar o espiritismo, em crescer. Então, essa nossa família que surgiu no Centro Espírita Casa de Amor é uma família espiritual. E a gente agradece muito a Deus
por a gente estar sempre encontrando familiares espirituais, e quem sabe, se nós não já fomos pais e mães consanguíneos, irmãos, primos, tio, tia, será que essa afinidade espiritual começou quando? Eu não sei, mas eu só sei... Ai, perdão, apagou aqui, nossa. Eu só sei que nós vamos seguindo, né, as orientações dos Espíritos, vamos seguindo as orientações de Jesus, e essa família espiritual do SECA, que é uma bênção para todos nós, mas digo uma bênção de coração. Peço sempre a Deus que nos fortaleça para que a gente consiga cumprir nossa missão enquanto espíritas, enquanto irmãos fraternos. E a nossa família consanguínea, que é essa maravilhosa oportunidade de crescimento que Deus nos dá, né? Crescimento moral, que Ele sempre derrame suas bênçãos sobre ela e que nos dê assim sempre sabedoria, humildade, caridade, para a gente ir seguindo o nosso planejamento reencarnatório dentro daquilo que a gente se propôs. No mais, meus irmãos, nós vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Pedindo a Ele as bênçãos amorosas da sua bondade justa e divina, para que a gente possa seguir em paz. Fiquem com Deus, um beijo no coração, que a nossa Mãe Maria de Nazaré derrame sobre todos nós as bênçãos de luz do seu amor, e peço a Deus que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Boa noite, muito obrigada pela atenção, até a próxima.